Bom, estamos nesta segunda parte da oitava aula do curso de Filosofia Moderna, né, do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Estamos aqui falando sobre Nicolau Maquiavel, né, e com ele inicia-se a ciência política moderna, e a filosofia política moderna também tem uma nova guinada, né? Estamos tentando entender isso aqui um pouco, né? E para isso trouxemos aqui um convidado, né, que é o Matheus, né? O Matheus é estudante de filosofia do oitavo período, Matheus. Tudo certo. Sétimo, tá do sétimo período, né, de filosofia aqui da Universidade Federal de Alagoas, né, trabalha comigo já há cerca de uns 3 anos ou um pouquinho mais. E o Matheus está trazendo um pouco, porque o Matheus ele faz o programa de PIBIC, né, que é o programa de iniciação à docência, pesquisando a obra do Nicolau Maquiavel. Então ele está trazendo aqui alguns detalhes para nós. E antes de o Matheus dar continuidade aos slides, né, à temática, né, nós temos aqui algumas perguntas, né, o Felipe vai lançar aí a primeira. Fica à vontade, Felipe. Na verdade, era uma, mas se tornaram duas, porque uma coisa puxa a outra. Uma é a que Dona Marli já perguntou aí no chat, sobre a questão da moralidade. E a outra, que é mais ou menos relacionada, segundo o professor disse, a, a filosofia política de Maquiavel é mais descritiva. Né? Ela não é propositiva, ela não explica como o mundo deve ser, mas como, ou melhor, como a política deve ser, mas como a política é. Nesse sentido, a influência que ele exerce foi querida por ele, foi intencional, ou, ou a obra dele não tinha esse objetivo? Olha, respondendo a sua pergunta, Felipe, aliás, excelente pergunta, que é sobre a pretensão de Maquiavel, né, sobre aquilo que ele escreveu, as suas obras. Ele tinha o intuito, sim, de causar interferência com relação à política da época, certo? Maquiavel estava ciente do que significava aquilo que ele estava escrevendo acerca da política. Como eu falei para vocês anteriormente, O Príncipe é um grande livro que, na verdade, é um isso para os grandes governantes, os príncipes, uma forma de se promover politicamente no sentido de que, olha, eu sei do que eu estou falando, eu entendo que isso aqui é problemático, mas isso aqui pode servir para poder ajudar a organização política que você tem na sua região. Tá? Então, Maquiavel tinha noção da influência que isso tem que causar, seja desconfortáveis ou agradáveis acerca das respostas sobre isso. Muitas dessas respostas, na verdade, foram bastante desconfortáveis, porque Maquiavel, até o fim de sua vida, ele teve ali sua participação em grupos de estudo, né? Mas a verdadeira participação política que ele teve, infelizmente, foi só para vocês. Depois disso, ele não teve mais um contato direto com a participação política. Mas, como você também já bem citou em sua pergunta, Maquiavel ele não escreve como a política deveria ser. Essa parte ideal de como as coisas no momento talvez pudessem ser melhores, ou como se isso acontecesse, não, mas é isso não. Maquiavel se atenta e ele trabalha em cima de uma base mais factual, no sentido de que é necessário fixarmos em exemplos reais, certo? Porque em exemplificações ideais, podemos aqui, nesse exato instante, construir uma utopia. Podemos pensar como uma sociedade pode funcionar perfeitamente, sem qualquer tipo de problema. Mas quando se leva essa questão para a prática, a realidade ela apresenta consequências ali que talvez a ideia não tenha sido clara. Certo? Então, Maquiavel, ele realmente faz essa análise histórica, ele parte muito dessa análise histórica, como eu disse para vocês, para poder se entender o funcionamento político da época, e não somente, mas ele sabia das consequências. Ele sabia que essa perspectiva não era muito bem vista, tanto que, politicamente, Florença, como eu havia dito, era uma cidade bagunçada. Mas Veneza era exemplo de cidade. Maquiavel ele vai falar que, olha, Veneza é muito boa, mas ainda não é a melhor cidade porque Florença é uma distância, pode vir a se tornar melhor que ela. Ainda não é o ideal. Comparando então Florença com Roma, né? Porque ele chegava em Roma, esse poderio republicano. Então ele sabia das consequências. Viu alguns comentadores bastante raivosos com relação à sua postura, até mesmo depois de sua morte. Depois de sua morte, toda essa fama que a gente tem de maquiavélico, ele é astuto, ele é um rapaz maligno, muito ruim nisso. A pergunta sobre a flexibilização ética no pensamento de Maquiavel parte muito de uma deturpação do seu pensamento acerca do agir político. E Maquiavel, em sua obra, ele está falando sobre o agir político.
Então, mesmo quando a religião está inserida ali, ou quando tem alguma coisa a ver com conflitos, com guerras, com tribulações que possam acometer a corrupção do Estado político, é propriamente sobre o Estado político. Quando ele fala sobre cogitar a ideia de que os homens podem ser maus, ele não está falando no sentido de que os homens são maus, mas se você for fazer leis para aquela sociedade, para uma organização política, é necessário pensar desse modo, porque assim você consegue observar onde é um ponto de requerimento da atenção. Então, são questões ali que Maquiavel foi bastante afetado com a passagem do tempo. Hoje, temos muitos comentadores, muitos professores, doutores ótimos que estão trabalhando para desmistificar esse pensamento. Como eu trouxe para vocês algumas recomendações, em um momento que eu estava conversando com os colegas, este livrinho aqui, Maquiavel, de Newton Bignotto, é um professor e pesquisador em Maquiavel, se vocês forem procurar com relação a Maquiavel, na nossa língua, traduzido para a gente, artigos, trabalhos, o nome dele vai estar no meio. Essa é uma delas. Depois eu posso estar disponibilizando para vocês o conteúdo, mas que é uma ótima introdução e que ajuda justamente a ir contra esse tipo de imagem que é passada sobre Maquiavel. Certo? Responde sua pergunta, Felipe. Obrigado. Só caso tenham mais alguma, eu peço perdão a questão do alongar com relação às minhas falas, mas eu vou tentar ser um pouco mais direto, certo, com relação ao conteúdo, apesar de que nesse exato instante que eu vou começar a passar para vocês aqui, compartilhar a tela, essa aqui é uma discussão um pouquinho mais complicada, que é sobre virtude. Roberto, Não, é só para saber, esse livro, ele tem PDF? tem sim, eu posso estar disponibilizando, depois eu falo com o professor, viu? Aí ele acaba Pode. passando. Viu? Tá bom. Ok, obrigado. Nada. Observe. Tudo isso que eu falei para vocês com relação à política em Maquiavel e aquilo que ele acreditava, como é que ele fundamentava cada uma dessas suas conspirações a partir da história, em toda a construção do seu pensamento, tem dois pontos, certo? No que ele acredita ser as ordenações políticas, comportamento humano, acerca de como politicamente devemos nos organizar, principalmente dois pontos principais sua teoria, que é fortuna e virtude. Dois conceitos em Maquiavel que são importantes para se entender seu pensamento. Por quê? Observem bem. A fortuna e a virtude ela está inserida naquilo que diz respeito a como os príncipes, os governantes, como é que o povo se comporta, quais são os meios de comportamento que devem ser reprimidos ou então devem ser incentivados, certo? Ou seja, a virtude e a fortuna em Maquiavel são dois conceitos que estão lá como base fundamental para o entendimento, certo? Daquilo que ele tem enquanto teoria política e não somente, mas a estrutura de sua obra se baseia muito nesses dois conceitos. Me permitam a leitura, e nesse instante, a partir daqui, talvez eu tenha que ler um pouco mais, porque realmente as definições são um pouquinho complicadas e é necessário esse maior rigor com relação. Observe bem. Fortuna e virtude. Esses foram os termos empregados por Maquiavel para interpretar os dois polos em torno dos quais giram o sucesso e o insucesso das ações humanas. Ou seja, que diz respeito aos empreendimentos humanos, a forma de aprendizagem, o que eles estão destinados ou interessados a fazer, planejamento sobre o que fazer ou como fazer, esse sucesso e insucesso dessas ações estão, na verdade, dentro desses dois polos, certo? A virtude e a fortuna. Ao longo de toda a sua obra, sugerindo que devemos sempre estar atentos ao seu aparecimento e a seu significado para a compreensão do acontecimento que estamos analisando, do que acontece. Como eu falei para vocês, Maquiavel ele parte de uma análise histórica em suas obras, certo? Ele parte dessa ideia histórica de que, a partir do passado, é possível analisarmos, investigarmos e pegar algo benéfico dali e, a partir desse algo benéfico, entendermos algo do nosso presente. Só que ele muito repete o virtude e fortuna. Qualquer um dos seus livros que vocês pegarem vai estar lá. Virtude e fortuna. Dois conceitos importantes. E por quê? Agora vamos por partes, certo? Primeiro, trabalhando virtude. O que é virtude e por que ela é tão importante? Por que trabalhar virtude? Observe. A virtude, ele evita traduzir para o italiano, para não confundi-la com as virtudes cristãs. Aqui, novamente, aquilo que eu havia conversado com vocês, sobre o que? A questão da tradução. Muitas vezes, uma má tradução acaba afetando um pouco sobre o que é referido ali, a questão do termo,
certo? Se eu tenho um determinado termo, exemplo, o iluminismo como movimento filosófico da modernidade. A ideia de iluminismo, o nome iluminismo, já vem da ideia de luz, razão, certo? Aí tira dessa obscuridade, do desconhecido, através da racionalidade. A palavra é muito importante. Se eu mudasse isso, colocasse qualquer outra coisa, já mudaria o sentido, certo? Então, Maquiavel não traduz para o italiano, por quê? Para não confundi-la com as virtudes cristãs. Porque quando eu falo virtude, é muito fácil confundir com virtude. Temos de virtude. Temos a coragem, temos a questão da sapiência e muitas outras, certo? Mas ele não traduz justamente por conta dessa perca de, não digo de conteúdo, mas de objetividade com relação àquilo que ele quer trabalhar. Observem bem. Essa virtude diz respeito à capacidade do ator político de agir de maneira adequada no momento adequado. Observem bem. Isso é o quê? Acontecendo alguma coisa politicamente, aconteceu alguma coisa, vocês têm que tomar uma decisão acerca disso. A decisão deve ser tomada, essa virtude é o bom deliberar, no sentido de que o melhor a ser feito ali naquela circunstância deve se basear naquela circunstância. Parece um pouco confuso da forma que eu acredito, mas observem bem. Dessa maneira, apresenta o conceito que pode aproximá-lo perigosamente a outro frequentemente usado por atores da utilidade, que é como a prudência. Observe bem. Qual que é a diferença desse bom agir virtude e desse bom agir prudente? Aristóteles explora essa prudência de que forma? Prudência é o saber agir com determinado fim, que é voltar à felicidade. Eu vou fazer as coisas, eu vou tomar as minhas decisões e agir no mundo com base no fim que me traga felicidade. Certo? A maior possibilidade de felicidade possível talvez seja a ação que eu deva seguir. No entanto, Maquiavel e a virtude não é necessariamente sobre isso. Maquiavel e a virtude não está necessariamente preocupado com esse fim último da felicidade. Qual que é a preocupação de Maquiavel com a virtude? É o saber deliberar. Eu vou ter que tomar uma decisão e essa decisão deve ser a melhor com relação àquela circunstância que foi apresentada. Certo? Novamente, retomando um exemplo que eu havia conversado com os colegas em um intervalo, eu tenho duas circunstâncias difíceis. Uma pode ser boa, claro, porque são complicadas. Elas vão trazer consequências. Mas aí qual que é o meu papel enquanto virtude? Analisar essas informações, acabar por realizar aquela que apresente menos nocividade, certo? Então, essa ideia de virtude, e novamente retomando, essa ideia de flexibilidade e ética em Maquiavel, o fazer algo ruim, parte muito da má compreensão disso. Não é que eu quero fazer algo ruim porque vai ter um... Não, simplesmente eu estou tendo que tomar a decisão que talvez não seja 100% boa, ou talvez não seja 100% de consequências positivas, benéficas, mas com o fim de o quê? De manutenção adequada para que permaneça ali da melhor forma possível. Facilmente que nesse discurso, observe. Eu tenho a ideia de que eu devo agir mediante circunstâncias. Aí eu posso alterar isso e colocar dessa forma. Como vocês observem. Não, eu vou fazer algo bom. Não é necessariamente sobre isso. É o saber deliberar. E nesse sentido, Maquiavel vai puxar para o lado político, que já discorre um pouco mais sobre isso. Também nesse caso, estamos diante da capacidade do ator político. O ator político, nesse sentido, ele está tomando a decisão, ele está fazendo parte disso, e agir em conformidade com a situação, sem que para isso tenha-se que recorrer a um saber de cunho estritamente teórico. O que significa? Aquilo que eu falei para vocês. Maquiavel, ele não se debruça sobre questões ideais, de modo que esse agir da maneira circunstancial adequada também não deve levar a abstrações no sentido de, olha, não, mas é porque, em teoria, não. É se fixar em questões palpáveis e factuais acerca das circunstâncias. Certo? Vamos supor, eu vou fazer tal coisa, mas isso aqui talvez possa acontecer. Não. Qual que é o mais provável de acontecer? Qual que é o mais possível? E por que acontecer? Como eu vou lidar com isso? Certo? Vocês observem como que aquele discurso de felicidade ética já não mais se encaixa com tamanha facilidade aqui nesse sentido. Na continuidade, permitam-me mais um aprofundar acerca dessas questões a partir da virtude, que é um conceito importantíssimo. Mas, modestamente, nosso autor exige a habilidade de seus atores apenas para ganhar e conservar o poder, mas não atribui isso a nenhuma finalidade que transcenda a própria busca de uma posição de uma na sociedade, que significa, observem bem,
aquilo que eu falei para vocês. Maquiavel, ele acaba exigindo essa habilidade dos bons governantes. Ele fala que os bons governantes devem observar os antigos governantes, os homens do passado, e a forma que eles sabiam agir através da virtude. Como eles tomavam boas decisões, mesmo em momentos que sabiam lidar com essas consequências. Só que ele se debruça e fala, olha, eu entendo que é complicado essa virtude, é complicado você tomar e analisar as circunstâncias e tomar as melhores decisões possíveis, né? Realmente muito complicado. Mas, no que diz respeito aos governantes, eles devem cultivar esse si. Seu comportamento deve ser voltado a pegar essas circunstâncias e tirar o máximo de proveito possível, certo? E, nesse sentido, buscar uma posição de mando na sociedade. Significa o príncipe, nesse caso, o rei, o governante, ele está passando por um momento de crise. Ele não vai fazer algo que tire seu poder e sua autoridade ou acabe por acabar ruindo ainda mais a base que ele tinha com relação àquele problema. O que ele vai fazer? Ele vai buscar o quê? Ele vai buscar tomar a melhor decisão possível para que ele permaneça no poder. Acho que vem muito daí aquela ideia de os fins justificam os meios. Novamente, Maquiavel, ele não é muito adepto e em nenhum momento sua obra, até onde eu tive contato, incentiva o uso egoísta do poder, certo? É bastante altruísta, qual sentido? Visando o bem comum, o bem comunitário, certo? Então, caso seja necessário algo que possa trazer consequências ruins, mas que é o melhor a ser feito visando o bem comum imediato ou futuro, ainda assim é algo que visa esta quantidade de bem que afetaria o comum dessa comunidade. Porque, novamente, embarque em discursos éticos sobre isso é certo, isso é errado. Maquiavel, por que ele evitou utilizar a virtude traduzido para não confundir com os termos cristãos? Justamente por isso. As virtudes cristãs, elas apresentam o quê? Um bom agir, certo? Um bom no sentido de fazer o bem. Maquiavel não vai necessariamente se debruçar sobre isso. Ele vai trabalhar o quê? O que deve ser feito. Certo? O que deve ser feito. O que sim traz algumas discussões. É complicada essa discussão aqui, se tem muito mais. É complicada essa parte de Maquiavel. Mas observe que a proposta que ele tem acerca disso é completamente diferente da forma que as pessoas apresentam, a forma que elas acabam por deturpar boa parte do seu conhecimento. Né? Dando continuidade, esta forma de abordar o problema da ação política serviu para que se atribuísse a Maquiavel um cinismo, uma virulência que ele nunca teve, ou seja, toda essa maldade que o pessoal agrega a esse pensamento de Maquiavel, ele nunca teve. O intuito não foi colocar dessa forma esse agir circunstancial. Não era no intuito de eu vou fazer algo ruim aqui porque em algum momento essa ação perniciosa, né? Essa astúcia no sentido negativo. Não, Maquiavel não tinha essa pretensão. Qual que era a pretensão de Maquiavel? Na verdade, o que ele pretendia era mostrar que a política, constitui uma esfera de existência humana que, estando relacionada com várias outras, não pode ser confundida nem com a ética e nem com a religião. Maquiavel está falando o que aqui? Olha, a política, ela se relaciona, ela não é absoluta enquanto isolada em um lugar só, e somente ela existe ali, não. Nem ela, nem a ética, nem a religião. Nenhum desses pontos são únicos ali em cada um dos seus passos. Eles acabam tendo conversação entre si. Então, o que acontece? Se eu parto a minha decisão política com base numa decisão ética, também pode estar fundamentada num aspecto religioso ou não, eu já não estou mais enxergando a política ou a decisão política, a ação política, com os olhos adequados para a decisão política. Estou começando ali o quê? A aplicar outras óticas, algo que talvez não se encaixasse. Certo? Então, o que Maquiavel quer salientar com essa virtude? Ao trabalhar politicamente as suas decisões, a melhor resolução das consequências e quais seriam as melhores, é necessário manter bastante atenção acerca das consequências religioso que isso possa ter. Tanto que, muitos colegas acabam comentando, por mensagem no chat, a questão de que Maquiavel ele acaba tendo essa questão da quebra de promessa e tudo mais. E isso é uma parte específica dele, certo? Que deve ser mais trabalhada de forma mais profunda. Mais um exemplo aqui para vocês. A partir da ideia de Príncipe Cristiano. Maquiavel tem uma parte do Príncipe que ele fala o seguinte: o príncipe ele deve parecer todo bom, todo fé, todo religião, todo amoroso, todo agradável, certo? O príncipe deve parecer todas essas coisas. Mas se o príncipe for todas essas coisas, é muito fácil alguém se aproveitar desse príncipe. Tá? Ou seja, ele não deve estar esperando de todas as pessoas o melhor tipo de comportamento ético possível.
Então, essa virtude também é sobre o quê? Aparentar quando necessário, mediante a circunstância ideal, mas também ficar com o pé atrás. Ele diz o seguinte: caso o príncipe tenha essas qualidades, excelente, ótimo, será um ótimo príncipe. Caso não tenha, ainda assim é necessário parecer ter, certo? Porque traz circunstâncias boas. Portanto, é também preciso ficar de olho aberto com as consequências negativas que isso pode trazer. Então, observem como já não é mais aquele discurso de maldade na tese de Maquiavel, certo? Não, é muito mais com relação ao quê? Saber como agir, de que forma agir, no momento ideal e da melhor forma possível. Estamos falando, convenhamos, estamos falando sobre a estruturação do Estado para tratar um pouco de pessoas, certo? E diz respeito à organização de um lugar. Então, observem bem, dando continuidade. Aliás, caso tenha alguma pergunta aqui no canal, tenha vontade. O sucesso ou o insucesso dos homens depende da maneira como acomodam suas condutas aos tempos, o que significa. Os homens, eles têm tendência a conseguirem realizar os seus empreendimentos, ou não realizar. Claro que tudo isso parte da sua conduta e também do tempo. Certo? Se eu vou plantar em um terreno fora da época daquilo que eu estou querendo plantar, ou em um momento que é extremamente prejudicial para a terra, para aquilo que eu quero como resultado, eu estou o quê? Sofrendo algo com relação à minha conduta, certo? Ou seja, novamente aquele aspecto que eu falei para vocês, de analisar circunstancialmente. Essa máxima, que poderia nos sugerir uma definição geral de virtude, presta atenção, o que seria essa definição geral de virtude? A capacidade de adequação aos tempos, certo? Ou seja, esse adaptar-se à circunstância ideal, certo? Nesse caso, seria a circunstância necessariamente específica. Esbarra, no entanto, em uma outra máxima relativa à condição humana que afirma que raramente somos capazes de mudar um comportamento que foi bem sucedido em uma dada ocasião. Isso significa, Maquiavel observa que analisar as coisas circunstancialmente, ou seja, algo está acontecendo aqui, eu vou analisar essa circunstância nessa circunstância. É difícil, porque o que a gente faz? Aconteceu alguma coisa aqui, a primeira coisa que a gente faz é traçar um paralelo com outra coisa que já aconteceu, certo? E a nossa tendência é repetir o nosso comportamento. A gente já teve parte dessa experiência. Mas esta virtude é justamente o quê? Você analisar que cada caso é um caso. E é necessário que, mesmo que eu volte e retome uma análise histórica, uma análise do passado, para que eu tenha a resposta, ainda assim não é a mesma coisa. É necessário que eu analise aquela situação, no sentido ideal de não pegar ela e colocar em uma outra coisa que não seja ela. Entendeu? Ou seja, cada caso é um caso. Observe. Dessa forma, a virtude é uma capacidade que encontra seus limites tanto no ator, ou seja, naquilo que faz, insiste em repetir seus atos quando eles não são mais eficazes, quanto no mundo, que em sua eterna mutabilidade faz com que possamos nos fixar em apenas uma maneira de agir, o que significa Maquiavel ele sabe que é difícil a virtude, agir da forma ideal no momento ideal, tanto pelo nosso comportamento que tende a fazer repetições, quanto ao mundo que acontece. Ele sabe que isso é difícil, mas a tese dele acerca do comportamento ideal e que um governante deve possuir para que mantenha assim forte e robusta a sua regência é o quê? Que ele desenvolve e cultiva a virtude. Não tenho virtude, então eu vou observar lá atrás que os grandes homens, aqueles que fizeram ou tomaram de decisão que fez com que eles fossem aptos de possuírem tal qualidade, certo? Ponto. E acredito que esse aqui, a gente talvez não vá se estender tanto quanto o outro. É a questão da fortuna. Eu não sei se vocês sabem, mas fortuna, ele advém, esse termo, da cultura romana, certo? É herdado dos romanos por conta de uma deusa, a deusa da fortuna. Algum de vocês conhece a deusa da fortuna? Olha, de um modo geral, quem é a deusa da fortuna? A deusa da fortuna, ela é uma deusa, então, uma vez em seus olhos, que anda com um grande, posso falar, um corno, que seria aquele chifre oco, várias bonanças, mas também podem conter várias coisas ruins, certo? É a ideia do acaso. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Então, o que é essa fortuna? É a imprevisibilidade que o mundo tem, né? Essa mutabilidade. O Maquiavel sabe disso. Maquiavel, ele, em suas análises, observou que muitas das coisas que aconteceram politicamente no passado aconteceram de forma tão cirúrgica, sem causa premeditada, no sentido de consequência,
teve intervenção da fortuna, ou seja, o acaso propiciou certo que os homens não foram capazes de prever. Certo? Então prestem atenção no que está aqui escrito, observe, devido à leitura. Outro polo da concepção maquiaveliana da ação política é a ideia de fortuna herdada dos romanos. A deusa da roda se apresenta como aquela que retira dos homens tudo aquilo que conquistaram quando decidem mudar o curso das coisas sem aviso prévio. Ou seja, em um momento, vocês estão no melhor dia do mundo da vida de vocês. A vida é maravilhosa, incrível, maravilhoso. Mas eu virei a esquina andando e do nada minha vida mudou completamente. Isso é a ação da fortuna. Em algum momento eu posso estar no ponto mais baixo da minha vida, eu posso estar no ponto mais alto. E eu não vou ter controle disso, certo? Eu não tenho como prever essa mutabilidade de todas as coisas. Maquiavel ele aborda isso politicamente. Olha, por mais que eu analise a história, por mais que eu tenha a ideia de virtude estabelecida em mim, eu sei como deliberar, sei como agir politicamente para tomar as melhores decisões possíveis, ainda assim a fortuna pode vir e acabar com tudo aquilo que está, certo? Ou seja, é parte também da virtude, simplesmente identificar o estágio da fortuna. Lembrando, Maquiavel ele vai descobrir que o homem não é capaz de prever a fortuna. A gente não preve esse acaso, mas a gente tem como lidar com as consequências desse acaso. Novamente, leitura. O que Maquiavel afirma, portanto, é que, embora a natureza humana seja repetitiva, vale a pena recorrer à história para aprender com seus exemplos, não sabemos nunca como uma determinada situação particular vai evoluir. Ou seja, aqui um exemplo cotidiano. Eu saí para pegar o ônibus que eu ia pegar para sair para algum lugar, saí 5 minutos antes. Chegando lá, ele acabou de passar, eu nem precisei esperar, eu saí, peguei o ônibus e fui para o lugar que eu queria. Aí no dia seguinte eu vou fazer a mesma coisa, ele não passa. Nada estava ali, pressuposto de que aconteceria a mesma coisa, certo? Foi uma obra do acaso. O homem, ele não vai saber como é que essas coisas acontecerão ou por que acontecem necessariamente. Mas é papel do ser humano analisar as consequências mediante essas circunstâncias. Como eu falei para vocês, em um momento, a gente pode estar no mais ponto alto da nossa vida e no ponto mais baixo. A mesma coisa são os governos. Em algum momento pode estar tudo dando certo na organização política. Pode estar tudo dando errado. Isso é obra da fortuna, certo? Também, muitas vezes, das más ações dos governantes. Mas aí entra a questão da virtude. Da fortuna, conhecemos apenas os efeitos e o fato de que pode sempre se manifestar. Ou seja, da fortuna, eu não sei como é que ela começa ou quando ela vai agir. Mas o que eu sei é que ela existe, e que ela pode acontecer e que eu vou descobrir só quando ela já tiver acontecido, ou seja, seus efeitos. Mas nunca suas vontades e o momento em que vai lançar seus filhos, ou seja, é aquilo que eu acabei de falar para vocês. Eu sei as consequências. A partir das consequências que acontecer alguma manifestação da virtude. Mas eu não vou ter como prever e não vou ter como saber previamente como agir com relação a isso. Certo? Só vou ter como o quê? Legislar minhas ações, ou seja, tomar minhas decisões com base nas suas consequências. Então, como devemos compreender essa força capaz de derrotar mesmo os melhores homens políticos? E Maquiavel se depara com isso ao longo da história. Em muitos momentos históricos, grandes homens acabaram caindo ou em desonra, graça política, ou foram acometidos negativamente por conta dessa má fortuna, dessa má sorte. Maquiavel ele fala o seguinte: Maquiavel não sugere nem de longe que possamos conhecer tudo. Não é possível que conhecemos o que o acaso vai reservar para a gente. De maneira nenhuma. A gente conhece o quê? Seus efeitos e o fato de que sempre pode acontecer, mas nunca as suas vontades. Então, para Maquiavel, o que resta, aquilo que eu também saber como lidar com essas consequências através da virtude. Então, porque esses dois pontos são importantíssimos na obra de Maquiavel, politicamente falando. Com a virtude, eu sei como agir da forma adequada mediante as circunstâncias, e a fortuna, estar ciente de que algo pode acontecer, também faz com que eu esteja em estado de alerta suficiente para que cada aconteça, eu possa rapidamente identificá-lo e também tentar agir a partir da minha virtude, na melhor circunstância possível. A fortuna é a sorte e o azar que acomete a cada um de nós. Ademais, dando continuidade, o assunto, de um modo geral, foi esse. Acabou que eu me estendi bastante em alguns pontos. Mas, como considerações finais, quero apenas agradecer a cada um de vocês, inclusive pelo convite. Isso aqui foi apenas uma breve introdução, o básico do pensamento maquiaveliano, certo?
Mas que agora eu quero saber de vocês, seus comentários, perguntas caso tenham. Né? Essa ideia de ter que lidar com a sorte é realmente complicado, não tão complicado assim. Obrigado, né? Nessa sua explanação aí sobre a virtude e a fortuna, aí me veio o orçamento público, ou seja, que a receita é prevista e a despesa é fixada. Mesmo tendo recurso, não pode gastar. Eu vou depois estudar um pouquinho, colocar isso aí para ver como é que fica o orçamento baseado nessa virtude e fortuna. Porque vem uma catástrofe, né? Assim, uma tempestade, como acontece hoje em dia, aí não tem orçamento para aquilo, aí o povo perde as casas, aí o governo e outros até usam as catástrofes para roubar também, porque diz que gastou 1 milhão, aí gastou 500 mil, gasta 5 milhões, aí é bem interessante mesmo essa tese de Maquiavel aí. Laura, você deu um exemplo ótimo com relação a isso. O que seria, então, nesse sentido, a fortuna? Essa catástrofe que chegou, esse acontecimento natural, por parte do governo, o que seria essa virtude? Seria o bem agir mediante essas circunstâncias. Saber como aplicar a questão dos recursos públicos, né? E detalhe, como vocês podem observar, Maquiavel é muito atual. É muito atual. A gente está discutindo aqui, se a gente pegar e trazer para a nossa realidade, a gente passa aqui várias e várias horas só traçando paralelos, certo? Não somente com o pensamento de Maquiavel, mas sobre antigas a questão do Império Romano, como é que eles se organizavam politicamente. A gente consegue traçar uma série de paralelos, inclusive como deveríamos agir politicamente com mais rimas. Será que é diferente? Será que a forma que a gente se comporta através dessas ideias, a partir do quê? Da gestão pública, dos recursos, e como estamos lidando com os acontecimentos naturais, convenhamos. Tem cidade que deveria ter recursos para poder lidar com acontecimentos naturais de forte chuva, mas que muitas vezes não é o caso, certo? Ou seja, é hábito do governante o quê? Saber mediar ao ponto de ter como agir a essa circunstância da melhor forma possível. Foi ótimo, excelente. Olá, Ellison. Para manter o poder, né? Também, importantíssimo. Convenhamos, não vamos fazer algo que tire a nossa posição, certo? Aquilo que fortaleça e que seja possível que o quê? O governante, se ele tem alguma coisa a fazer, ele vai fazer algo bom ou algo ruim. Portanto, que isso, de algum modo, ainda fortaleça a base que ele tem estipulada, estabelecida. Exemplo, Império Romano, conforme ele se expandia territorialmente, o que acontecia? Ele tirava toda a cultura do lugar? Não. Ele fazia o quê? Uma adaptação. Ele media aquela cultura com relação ao quê? O funcionamento também da sociedade romana. Era algo ruim para os romanos? Não necessariamente, mas causava certo incômodo, talvez. Mas que, politicamente falando, foi a melhor decisão possível. Ou seja, a virtude agiu ali com relação a isso. Ele soube como minimizar as consequências negativas daquilo. Não, eu só queria falar que, assim, foi muito bom. Eu gostei muito. E mudou. Também tinha né, essa percepção de Maquiavélico, né, essa fama. Mas é que nem eu disse a vocês, a gente estava conversando no intervalo. A obra de Maquiavel é como se fosse a Bíblia, né? Interpretada de forma errada, vai ser usada para o mal, né? E se interpretar do jeito certo, vai... Porque eu entendi assim, que ele era, que nem você falou, era o cara do pé no chão, né? Não era aquele cara de como é que vai ser, né? É assim, é assado e pronto, e acabou. Tem que fazer desse jeito, porque desse jeito é o que vai dar certo. Então, eu achei muito bom, gostei muito. Sua observação, Alisson, é interessante salientar que obras atemporais são aquelas obras que não se restringem somente ao seu tempo, como a questão da Bíblia e outras discussões mais temáticas, como política, ética, sobre epistemologia, né, que seria o conhecimento. Essas questões, quando abordadas, elas ganham esse fator de que, em qualquer momento da história, podem ser discutidas. Tem ali certa fundamentação na sua estrutura, que é um fator humano. Sobre essas consequências de algo ser certo, errado, certo? Então, essa temporalidade está muito presente em Maquiavel, assim como você disse, né? Essa má interpretação, essa outra perspectiva apresentada, pode mudar completamente o rumo da discussão. Mas que bom que eu, pelo menos, consegui passar para vocês a ideia de que Maquiavel não era mal, não era uma figura. Boa noite, Matheus. Eu não sei se está dando para ouvir direito, porque assim, infelizmente a internet aqui em casa acabei perdendo vários pedaços, né? Mas parabenizá-lo
pela fala, né? O amigo da UFAL, eu também sou do curso de História, estou já terminando, né? É, e eu sou meio um outsider da história, né? Porque penso que a literatura nos informa muito mais do que os homens são ou foram do que a própria história. Mas é muito particular. Mas durante a tua fala eu fiquei lembrando, muito boa, né, por sinal, e ficou a dúvida, eu queria que o amigo expusesse, se possível, a relação que o Maquiavel bebeu dos gregos, porque essa questão da virtude, da fortuna, né, e particularmente lembrando do Sófocles, né, a ideia da tragédia, da inevitabilidade do destino humano, né? Só o Édipo, ele ouve do oráculo, né? Quer dizer, casar com a mãe, matar o pai, ele corre contra isso, mas o destino está ali traçado, né? E, como o amigo falou, essa questão do homem público, saber tratar com as coisas que ele não pode conduzir, né? Eu acabei viajando nisso. Então, é isso assim. Mas, mais uma vez, parabéns, tá? Olha, obrigado pelo elogio, aliás, ótima pontuação acerca disso, porque, como eu havia dito ainda em apresentação, e agora salientando com a sua pergunta, é a seguinte questão. Maquiavel, ele bebe muito dos gregos, e não somente, mas dos antigos, né? Com relação à forma que ele analisa a história. Maquiavel, toda a sua base metodológica é com base nessas análises históricas. Então, quando ele utiliza da fortuna, ou da palavra virtude, até mesmo essa perspectiva de que a organização política de um local tem uma estrutura delimitada e tem suas limitações, tem suas propriedades positivas e negativas, ele não está fazendo nenhuma dessas coisas se baseando somente naquilo que ele acredita propriamente dito. Ele parte de uma não tradição de seguir, porque Maquiavel, como vocês sabem, ele rompe com muita coisa do movimento antigo que se tinha com relação à política. Existe política antes e depois de Maquiavel, porque depois de Maquiavel fica difícil voltar a fazer política da forma que era, através dessas atribuições ideológicas, certo? Ideais de mundos possíveis. Mas o Maquiavel, ele utiliza muito, sim. Ele bebe muito dessa herança com relação histórica das grandes civilizações, certo? Tanto que, com relação aos gregos, ele engrandece bastante a figura de Licurgo, um legislador, e foi responsável por fundamentais leis de Esparta. Então, ele destaca muito bem qual foi o papel dele, o quão grande foi aquele homem, o quão ele conseguiu, certo? Com relação a fundamentais leis naquela cidade, de modo que, por 800 anos, Esparta existiu, curada, ainda com as leis que aquele homem havia estabelecido. Então, Maquiavel, mesmo não, ou retificando o pensamento antigo, ou criticando de algum modo, como a questão das organizações políticas, ele ainda assim tem esse contato bastante direto, na verdade, com os antigos gregos, também com outros povos que tiveram contato com esses. Eu acabou que eu não trouxe muito, mas ele traz ali alguns pedaços, certo, desses contatos, porque faz parte da sua metodologia. Como você faz parte da história, do curso de história, você observa como que na história tem algo a nos ensinar e que é importantíssimo. Uma parte extremamente sólida com relação àquilo que já aconteceu e que pode servir para conhecermos ou entendermos melhor coisas que estão acontecendo. Maquiavel estava ciente disso lá no século XV. E estruturou muito da sua filosofia acerca da política com base nisso. Ele em nenhum momento desconsidera aquilo que foi a restauração dos homens do seu passado, nem nada do tipo, inclusive da sua época. Ele faz o quê? Uma análise, e partindo de uma análise histórica, certo? Então, esse contato que ele tem é fortíssimo. Certo? Eu espero ter respondido, mas foi excelente a sua proposição. Ele faz bastante dos antigos com relação a entender como é que aconteceram os seus atos, como é que foram as consequências. Ele se baseia muito nisso. Então, mais alguma pergunta? Mais alguma posição aí? Algum comentário? Ademais, caso não, eu passo a palavra para o professor, mas também quero agradecer a cada um de vocês. As perguntas foram ótimas, certo? E também obrigado ao professor por ter possibilitado essa participação. Então, excelente Sem encontro junto com mais. vocês. Ô, Matheus, eu queria ainda, na linha do que o Léo perguntou, um pouco a influência dos gregos, mais especificamente de Heródoto.
porque o Heródoto, ele é o pai da historiografia, né? E ele é um grego antigo, século V, né? Ali antes de Cristo. E o Heródoto tinha exatamente esse pensamento que Maquiavel reproduz, que é preciso conhecer o passado para compreender o presente e construir o futuro, né? E o Heródoto, né, por ser o pai da historiografia, eu imagino que o Maquiavel deve ter tido algum contato com a obra do Heródoto, se não direto, mas pelo menos via Tito Livio, né, talvez. Não sei se você tem alguma nota sobre isso. Olha, com certeza, professor. Infelizmente, de forma propriamente com conteúdo a mostrar, com não, olha aqui, ele falou aqui, eu não vou ter isso no momento. No entanto, sim, Maquiavel e toda aquela postura que ele tem com relação a observar na história aliás, em sua época, Maquiavel, ele fugiu muito do padrão comum, certo? Porque por mais que ele se debruçasse no estudo dos antigos, a história até então não era observada por esse aspecto que ele apresenta, certo? Dessa análise acerca de como pode afetar através das consequências e como podemos atribuir uma coisa no nosso presente através daí. Só que Maquiavel, ele tem esse apreço da história, não somente, mas também por ter contato com historiadores, mesmo que por conta do conteúdo. Eu acredito fortemente que sim, ele teve muito dessa concepção de que essa análise histórica é extremamente importante, tanto pela participação em sua vida que teve Tito Livre, né, com os discursos, quanto também porque depois ele se aprofunda cada vez mais nessa questão, né, com relação ao tempo que ele passou, tanto exercendo sua profissão dentro da política, quanto depois, o tempo que passou recluso, mas ainda assim estudando bastante. Respondi, professor. Sim, sim, Matheus. Felipe, à vontade, Felipe. Não, é provável também porque nessa época havia uma grande valorização da cultura antiga. Né? Renascimento, daria a palavra renascimento também, da cultura clássica antiga. Exatamente. Tanto que, pegando deixa, como o Felipe falou, é importante destacar isso, certo? Nesse momento em que Maquiavel está localizado, historicamente falando, existia realmente um apreço muito grande pelos antigos ainda. Em buscar uma espécie de orientação, não somente, mas valor ali que os antigos tinham, e que de algum modo poderia ser passado com a análise de seus conteúdos. Então, o que acontece? O livro que Maquiavel tem, que é Discursos sobre a Primeira Década do Livro, na verdade, foi uma série de conteúdo que ele escreveu, discursos realmente, acerca de uma análise histórica do livro desse historiador. Tinha um grupo ali de estudiosos acerca disso, né? Estudando em volta disso, comentava e o que ele colocou de informação acerca do Império Romano. Então, realmente tinha uma valorização. Só que Maquiavel, ele tem um tema mais, né, com relação a isso. Mas que muito se observa que eles observavam e trabalhavam coisas em cima ali, mas Maquiavel realmente traz esse resgate e trabalha propriamente dito essas reflexões com base na história. Certo? Mas sim, na época, e acredito que o homem de todo o seu tempo, né, partindo de um pressuposto mais maquiaveliano, um comportamento de repetir essas ações. Então, hoje a gente está estudando um rapaz, um senhor pouco conhecido Maquiavel, que é do século XV. Então, esse olhar para trás, ainda hoje, traz muito sobre a forma que também buscamos. Foi uma observação, não foi? O homem está pronto, viu, professor? E inclusive, Matheus, quando você trouxe as três formas de política, né? A monarquia, a aristocracia, a democracia, com as suas três respectivas formas degenerativas, está lá na política, né? Do Aristóteles, né? Os iscos e como pode se corromper aquelas três formas legítimas, né? De governo. Exatamente. Não só lá, como também é um grande escritor também sobre política e também com contato ali histórico, é Políbio. Políbio também acaba escrevendo sobre e apresenta essa tese, né? Porque, convenhamos, é uma tese que, desde a antiguidade, vem passando culturalmente, no âmbito acadêmico, a ideia de que tem essas três formas de governo e as suas respectivas funções. Então, se observar, né, mesmo em algo que ele particularmente vai criticar, ainda assim ele traz esse resgate histórico de como era compreendida a ideia de política. Política é muito difícil fazer política igual era antes, depois de Maquiavel, porque ele apresenta concepções que partem do pressuposto antigo, mas que tomam um outro rumo. Ainda hoje podemos discutir acerca dessas três, né, e das suas corrupções, mas com como é que eu posso falar, com as considerações que Maquiavel dispôs também, temos um conteúdo a mais a ser trabalhado acerca disso.
mas ele parte sim de análises históricas. Tanto que Sosterfeld, peço perdão, me estendendo nesse pedaço, ele traz uma historiazinha no do livro. E por que eu falo historiazinha? Porque ele apresenta a concepção de como foi construído o governo. Ele fala, olha, em um momento os homens estavam reunidos em um lugar e a partir daí eles escolheram um para poder governar. Então a monarquia surge daí, depois ele vai desenvolvendo aquilo que eu falei para vocês. Aí o monarca é bom, mas depois seu filho já não é tanto, seu neto, pior ainda. Então os melhores vão lá e tomam de conta disso, certo? Pegam ali e assumem com a aristocracia. Então o Maquiavel ele vai apresentando isso, mas critica com aquela ressalva de, olha, o que está aqui não é que necessariamente está errado, mas que ainda parte muito de uma ideia ideal e que um Estado, uma cidade, ela vai partir para essa repetição propriamente. Maquiavel fala que o quê? Olha, nisso aí, de monarquia para aristocracia, se tiver um outro povo que não está passando por esse problema, facilmente eles derrubam esse governo. Então não passaria por esse repetir. Né? Muito bem também da tradição grega, dessa questão do tempo cíclico, como realmente destacou esse contato que existe. Então, essa noção de que as coisas se repetem, Maquiavel traz muito disso naquela ideia de que o quê? O comportamento dos homens acaba, por sua vez, a se repetir, porque temos tendência a replicar comportamentos que já deram certo. Então, tem sim muito contato com os antigos e de forma que pega quase todo o seu pensamento. É uma coisa simples. Como é que começou seu interesse, seu estudo por Maquiavel? Foi devido a quê que você foi estudar ele? Olha, Aldo, eu não tinha interesse nenhum nos modernos. Não tinha interesse nenhum. A minha parte com relação ao estudo, de interesse propriamente dito, eram os antigos. Então, os antigos, e de uma forma mais específica, acerca do contato que eles possuíam e como os ensinamentos poderiam conversar, ainda hoje, a partir de uma perspectiva semiótica, que é o quê? Através dos símbolos, significados, como podemos atribuir, como poderia ter aquele desenvolvimento, a partir disso é a filosofia. Então, o meu intuito inicial era trabalhar dentro da filosofia um âmbito mais voltado para essa parte que trabalha os mitos, essas alegorias, a questão da construção de metáfora, a partir da ideia de linguagem, também pegando ali outros elementos fora da filosofia, mas que ainda carregam elementos históricos. Só que acabou que eu completamente de rumo, como pode observar, né? E fui para o moderno, estou trabalhando no Maquiavel, e ainda estou, não minto, por conta do meu interesse na religião e nessa ideia de trabalhar a mitologia, trabalhar significado significante, eu ainda estou trabalhando em Maquiavel a relação que existe entre política e religião. Como é que Maquiavel aborda o fator político dentro dos seus ensinamentos e da sua estrutura política. Maquiavel, ele propriamente dito, não vai chegar ali e colocar como fixo esse aqui, não. Então, o meu estudo hoje em Maquiavel parte muito mais de uma análise do que ele deixou, pedaços que eu posso fazer essa coxa de detalhes, entender como é que ele pelo menos parte do que era a religião dentro do pensamento dele. Como eu vim parar nisso? Por conta de dois amigos da onça, que faziam parte da pesquisa em Maquiavel. Eles disseram, não, bora pesquisar Maquiavel, vai ser legal, vai ser muito massa. Aí quando eu entrei, os dois saíram. Aí eu fiquei sozinho pesquisando Maquiavel. Aí eu gosto muito de Maquiavel, não conhecia nada. Eu particularmente era Maquiavel, maquiavélico, maligno, era no meio, mas depois que eu tive esse contato mais próximo com ele, e esses dois amigos me colocaram em rascada. Mas aí, por conta de já ter feito essa relação, né? Interesse da religião, que era um interesse próprio, a ser discutido, debatido de forma crítica, com também a forma que Maquiavel aborda essa relação com política e religião, uma pequena palhinha para vocês. Maquiavel, ele parte da ideia de que a religião deve ser enxergada não necessariamente da forma que a teologia enxerga. Maquiavel, quando ele fala sobre religião e a forma que a religião está inserida no governo, ela parte muito mais de um posicionamento não teológico. Ou seja, Maquiavel ele não está preocupado com os profetas, se eles falam ou não o nome de Deus, mas ele está preocupado com o quê? Com as consequências que isso pode acarretar. Por exemplo, o Jerônimo. Jerônimo, o Frei Savonarola, o que ele aquilo dali serviu, impactou Maquiavel, claro, mas o tanto de consequência que aquela figura, inicialmente em seus discursos, se baseava em algum respectivo à fé cristã, como ele foi capaz de reunir uma massa grande de pessoas realmente como um político. Então, Maquiavel, atualmente eu estou trabalhando nele, essa relação que existe em seu pensamento, na forma que a religião e política conversam ali no funcionamento da cidade.
ele parte também de uma análise, que eu recomendo bastante para vocês, ainda partindo da perspectiva histórica, né? Que ele analisa os romanos e a forma que a religião dos romanos serviu para poder fundamentar boa parte daquilo que eles tinham enquanto fundamento de sociedade ali, da forma que eles tinham. Coloca da seguinte forma: Numa Pompílio, depois que Rômulo saiu enquanto governante de Roma ali, ele assumiu, ele instaurou a religião de forma tão absurdamente robusta que por muitos séculos depois a religião ainda era valorizada no ponto que ele deixou. Era a religião que era utilizada em guerras para poder promover o discurso, os julgamentos. Então, observem que, nesse sentido, a religião ela foge dessa esfera teológica e parte muito mais para uma esfera respectiva da consequência. Aí, eu entrei em Maquiavel por conta de 2 amigos da onça que me abandonaram e me deixaram sozinho. Recomendo que tenham amigos assim para poder incentivar em pesquisas, mas tentem fazer com que eles cheguem. Bom, muito bem, gente. Então, alguém tem mais alguma pergunta? A gente está chegando já ao nosso tempo final. Acho que foi bastante proveitoso, né? Então, acho que a gente já pode ir para as considerações finais. Acho que foi muito proveitoso, né, para todo mundo, né? A gente conseguir aprofundar aí a figura do Nicolau Maquiavel, né? E aí, propositalmente, não, vou levar o Matheus, que o Matheus estuda, né, o Maquiavel mais detidamente, ali mais delimitadamente, né? Então, o Matheus ainda teria muito mais a contribuir, né? Mas o que ele já trouxe para nós já deu uma clareada aí muito boa, né? Então, o Matheus, né, tá aí comigo, né? Acho que eu tô bem assessorado, né, Felipe, com esses meninos assim, é nesse nível aí, viu? Os meninos que trabalham comigo, né, Tá pronto. me ajudando a dar aula, né, nesse nível aí, né? Então é isso, Matheus, né? A gente agradece por sua participação, né, sua colaboração, e desejando que suas pesquisas se aprofundem mais ainda, né? Matheus, ele, embora esteja no 7º período, mas já começou a dar aula aí esse ano, então já está dando aula também, né? Tanto comigo quanto, né, noutra escola, noutra instituição, e enfim, o Matheus está aí fazendo o seu caminho docente e tem muito, né, a contribuir, a somar, né, a construir. Isso é só o começo aí, né? Daqui a pouco o Matheus está indo no mestrado, doutorado, né? E, enfim, né? Então, a perspectiva não é pouco. Então, muito obrigado, Matheus, viu, por sua colaboração aqui conosco, né? Foi um prazer poder estar aqui conosco e por ter, né, somado, contribuído aqui conosco, tá certo? Então, eu abro para a sua palavra final para a gente poder finalizar. Professor, só um minutinho. Se puder disponibilizar o slide. Sim, seria sim. Aliás, pessoal, outra questão dos slides, eu vou mandar em 3 tipos de formato, certo? Um arquivo compactado, ZIP e PNG, que é para poder ficar disponível como foto. Também vou mandar em apresentação em PDF para o professor, e assim como os textos também que eu tenho em PDF do conteúdo que foi passado por Maquiavel, certo? Que eu comentei com vocês. Então, tanto esse livro quanto os outros 2 que eu comentei, também vou disponibilizar, certo? Em PDF. Então, o professor vai passar para vocês. Desde já, outra vez, na verdade, quero agradecer, certo? Foi excelentíssimo o tempo que passamos aqui. Certo? Apesar de que eu mais falei do que escutei, foi uma participação de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho e eu espero que mais momentos como esse possam vir a aparecer. Pessoal, muitíssimo obrigado. Professor também pela oportunidade, certo? E desde já, muitíssimo obrigado por outra vez, pessoal. Foi incrível. Tá bom, gente. Então, fiquemos em paz. E aí depois eu disponibilizo lá a gravação para todo mundo, tá certo? Um abraço. Aí nas próximas semanas a gente comenta sobre a prova, viu? Tá bom, um abraço. Tchau, tchau.